Olá, boa tarde. Estamos aqui reunidos para mais uma série do Poder de Ser Diferente. Hoje temos uma convidada muito especial. Então, a frase de abertura: existe uma ternura que só nasce quando você para de se apressar para caber em lugares que já não te comportam. Então, esta frase nos leva realmente a pensar que há situações em que nós estamos por vezes inseridas e que não nos servem mais. Eu gostaria também de trazer aqui algumas perguntas para que o nosso público possa realmente começar a ficar sintonizado neste nosso grande tema, que é a ternura de recomeçar sem pressa, dar ao novo tempo que ele merece para florescer. Porque por vezes nós sentimos que o tempo está estagnado, que nós não vamos a lado nenhum e, na verdade, nós estamos indo, só estamos indo de uma forma de hibernar para crescimento. E tudo isso tem o seu tempo. Então, pergunto a vocês próprias quantas vezes você sentiu que precisava de resolver algo? Quantas vezes você se cobrou pressa quando, na verdade, a sua alma só precisava de espaço? A vida não floresce sobre urgência, floresce na presença. Hoje estamos aqui para falar sobre esse tema de alma, sobre o sagrado de recomeçar sem violência interna. Então, nós temos este momento e vamos então começar por respirar profundamente, sentir que estamos neste espaço do aqui e do agora. Então, a nossa convidada de hoje já está aqui presente, a Maristela Ramos. Ela ajuda mulheres a se transformar os seus traumas e bloqueios emocionais em equilíbrio e bem-estar, com um método que é moderno, assertivo, humanizado e que também dá um resultado muitíssimo rápido. E vocês poderão ver em sessões diretamente com a Maristela. Então, a Maristela tem uma informação muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. É que a Maristela se encontra neste momento em formação de professora do método Aura Master, que vai nos trazer um método que resolve qualquer problema graças à ativação do hiperfluxo. Creio que a Maristela vai nos trazer também um pouco dessa informação um pouco mais tarde. Maristela, gratidão imensa por teres aceito o meu convite. Gratidão imensa por estares aqui neste momento único e transformador, que cada vez que nós estamos juntas é exatamente isso. Então eu gostaria que tu te apresentasses um pouco para todos os nossos ouvintes e também que mostrasses, só se nos trouxesses quem é a Maristela Ramos e como é que ela chegou até aqui hoje. Maristela. Carla, eu te agradeço também por esse convite. Bom, é, eu sou Maristela Ferrari Ramos, sou terapeuta já há mais ou menos 7 anos, trabalho com terapias e, e hoje sou terapeuta Aura Master fitoenergética e agora nós com uma técnica mais novinha, né, que é o egrégora, e também essa experiência que nós vamos começar a ter agora com a função professor Aura Master, né, Carla? Exato. Mas trabalho aqui sim, tentando mostrar para as pessoas que nós temos, que nós podemos ser melhor, né, a cada dia. Manter o nosso equilíbrio, né? Transformar a nossa vida muito melhor do que ela já é, né? Porque às vezes a gente olha para a vida e acha que tá tudo normal, mas sofre muito. E eu costumo dizer que a gente não precisa sofrer mais, que tudo tem solução. É verdade. O outro é simplesmente não só um espelho, não só um professor, que eles é muito mais que isso, eles são a representação do que vai cá dentro, de que nos foi trazido de outros momentos nas nossas vidas e eles vão realmente acrescentar e muito, desde que nós tenhamos a consciência de olhar para eles dessa forma, de uma forma amorosa, carinhosa e conseguimos com certeza perceber que o que nós vimos refletido no outro é realmente o que se passa dentro da nossa próprio ser, da nossa própria alma e tantas coisas como nós necessitamos de resolver dentro da nossa própria família, não é? Que essa de eu querer fazer tudo à pressa, às vezes a família fica assim, não é bem por aí, não é verdade? Então, nós agora vamos desenvolver o tema. Gratidão imensa, Maristela, por teres feito essa apresentação incrível. O peso de viver no ritmo da urgência
E isso faz-me pensar muito na nossa sociedade que está sempre para ontem, para ontem, para ontem, que nós às vezes acabamos, mesmo nós terapeutas, acabamos por não fazer aquilo que está na nossa lista, porque o outro vem e pede uma coisa, o outro vem e pede uma coisa, o cliente vem que precisa daquilo para ontem, o fornecedor vem e pensa que precisa daquilo para outra, e nós acabamos por estar num remoinho de situações que não têm nada a ver com aquilo que nós planejamos para aquele dia. Também a nossa alma, ela nos pede também muita gentileza, muita calma, muita amorosidade. E é, portanto, a nossa necessidade de nós desacelerarmos nessa grande sociedade que nós vivemos e acabamos por demonstrar ansiedade, depressão, confusão, irritação, exaustão e por aí fora, como eu costumo dizer. O que é que tu sentes em relação a esse pequeno tópico, não é? Que é o peso de viver nesse ritmo constante da nossa sociedade, em termos é para ontem, é para ontem, é para ontem. As pessoas esquecem do momento presente, do aqui e do agora, e também se esquecem muito do amanhã também é tempo. Maristela. Pois é, Carla. Primeiro vou colocar uma frase aqui. Uma frase não, eu acho que é uma pergunta mesmo, para as pessoas que estão nos ouvindo agora e vão nos ouvir em algum outro momento. Se realmente entendem que a pressa é fugir de nós mesmos, né? Então, eu vou colocar aqui a minha experiência, para que as pessoas que não entendem possam entender o que é a maneira que a gente vive antes de começar esse caminho que a gente está percorrendo aqui, né, Carla? Esse caminho do autoconhecimento, né? Eu vou falar um pouquinho da Maristela antes disso. Eu não entendia, eu não sabia que o correr, ele me fazia mal, o correr todo dia me trazia doença física, o correr todo dia me deixava a minha energia muito lá embaixo, o estresse, né, que acontecia o tempo inteiro por eu não saber que eu podia parar alguns minutinhos ali para respirar ou para entender o processo mesmo que estava acontecendo. Eu era servidora pública, eu trabalhei em recursos humanos e era muito material, muita matemática, né? Então, eu tinha que fazer e eu tinha que fazer aquilo funcionar. E eu não entendia, eu nem imaginava que eu precisava, se eu parasse um minuto, o meu cérebro fazia esse movimento, começava a fazer esse movimento de entender o que estava acontecendo e aí eu achar a solução. Não, eu ficava em cima, batendo na mesma tecla ali e chegava o momento da exaustão, né? Então, para que a gente entenda um pouquinho que o parar não é perder tempo, não é perder tempo. No teu dia a dia, tu trazer a intuição, trazer a maneira mais correta de fazer aquilo. Eu levantava correndo da cama para arrumar o filho para levar para a escola, para dar o café, não sei o que, para tomar banho, aquela correria do dia a dia, e não parava para montar o meu dia, para já trazer ali na minha mente o que era necessário para aquele dia. E que hoje, entendendo disso, eu consigo fazer com que o meu dia fique exatamente como eu quero. E naquele momento que eu era totalmente leiga ou cética de não... Ou então realmente não sabia disso tudo. Que eu podia parar sim para olhar para aquilo que eu estava fazendo, se aquilo era o correto. Não. A única coisa que eu tinha em mente é que eu precisava fazer aquilo e aquilo precisava ficar pronta ali naquele momento. Então, trazendo essa mensagem que é minha, pode ser que as pessoas consigam se enxergar e ver que a gente pode parar sim. A gente pode se dar um pouquinho, que nem tu falou ali, ternura como caminho de cura, né? Então,
se amar, se olhar, prestar atenção no teu corpo, prestar atenção no que está acontecendo contigo. E assim, a gente prestando atenção no nosso ser, naquilo que a gente verdadeiramente as coisas fluem com mais leveza. Sim. E uma coisa que tu falaste e eu senti aqui é que nós, na verdade, merecemos parar. Porque quando nós nos amamos, nós sentimos que nós merecemos muito e muito mais do que simplesmente andar na roda viva do outro, não é? No rodopio do outro, digamos assim. Nós merecemos parar, nós merecemos fazer uma pausa, nós merecemos ahm, sair um pouco, caminhar na relva, se for necessário. Nós merecemos beber um copo d'água, se isso for o nosso momento. É o merecimento, está muito ligado ao amor próprio também. Mas sim, é uma frase que eu tinha aqui para nós, é que a pressa não é velocidade, a pressa é medo. Então, realmente, não ter medo de viver e de ser feliz. Porque o medo de simplesmente estar numa fase de sobrevivência não nos leva a ser feliz. Sobrevivência simplesmente nos faz continuar a criar esse mesmo medo e a alimentar esse mesmo medo. O que nos leva para o outro passo, que é como a pressa sabota o novo. Quando o novo exige espaço emocional, quando o novo exige uma digestão, às vezes interna, de tudo o que se passa à nossa volta, de todas as pessoas e todas as informações que vêm ao teu ou nosso encontro, para nós fazermos mesmo essa pausa. E, na verdade, nós é como se nós não ouvíssemos mais o nosso eu e acabássemos de. É como se fechássemos as orelhas e não, eu não quero ouvir. E na verdade existe para tudo uma maturação de resultados, uma maturação para nós nos acolhermos também. E essa microviolência quase contra mim mesma, porque eu não me permito parar, eu não me permito aceitar que eu primeiro e depois o outro. Como é que tu sentes em relação a essa pressa que sabota o novo e que por vezes ela nos deixa realmente perdidos e muitas das vezes também angustiada? Maristela. O que eu posso te dizer disso em relação à minha vivência? O não conhecer, o não saber que a gente pode sim se olhar, o não entender o nosso processo. A gente realmente não entende, Carla. Eu não sei tu, porque a tua vida já começou muito cedinho, né? Em relação à espiritualidade e tudo. Mas eu, que comecei há muito pouco tempo, e que eu enxergo muito isso nas pessoas, na maioria das pessoas que chegam até a mim, que são muito parecidas comigo, no sentido, as pessoas vêm a mim né? Porque é a experiência de vida, né? Exato. Da gente. Então, o que eu olho para elas e eu consigo enxergar a Maristela lá atrás, de não se permitir, não se reconhecer, não saber que a vida não é essa. Não é a dor, não é o sofrimento, não é a não prosperidade, não é isso. É parar um pouquinho e te reconhecer. E tu me fez com essa live, com esse tema na live, me fez voltar atrás, sabe? Voltar atrás e olhar para mim. Por isso que eu estou falando muito de mim aqui, e eu acho e como as pessoas que chegam até a mim são muito parecidas, trazem muito isso, né? Eu acho que é bom a gente falar mesmo, por isso que eu estou falando muito de mim aqui, falar mais disso, porque a maioria das pessoas é assim. Trabalham, trabalham em casa, trabalham na rua, nos seus empregos, não olham para aquele emprego se é bom ou se é ruim, né? Muitas vezes não é bom, mas é o que eu tenho, né?
Então, e aí a gente passa 33 anos, não quer dizer que eu não gostasse do meu trabalho. Eu amava o que fazia. Eu gostava do que fazia. Gostava mesmo. Mas eu sempre vivi nessa correria. E às vezes os filhos que ficam em casa e a gente não passou o tempo e a gente não percebe, né? Uhum. E uma das coisas que está aqui nesse bloco também é reconhecimento. Reconheço como retorno ao ritmo da alma. Tu leste, né? Não foi Sim, isso? sim, sim. Bom, tu sabe, Carla, que isso trouxe uma virada de chave aqui. Por quê? Porque a gente sempre diz, eu escuto, e eu também dizia muito, vou recomeçar do zero, né? A gente não recomeça do zero. Verdade, Por quê? Tem as nossas experiências, né? Tem tudo verdade. aquilo que a gente viveu que a gente traz para recomeçar. Uhum. E a gente só consegue recomeçar e recomeçar no que é essencial porque a gente já passou muita, já teve muitas experiências. Isso foi uma virada de chave agora, com a leitura aqui de tudo que a gente viu ali. É porque a gente tem esse hábito de dizer: vou recomeçar do zero. Não se recomeça do zero, né? Mesmo uma criança, ela não recomeça do zero. É que nem a criança que nasce recomeça do zero. Então é realmente ter essa perspectiva, essa consciência, mais que uma perspectiva, é uma consciência de que somos uma continuação, somos um projeto que está constantemente em evolução. Estamos constantemente a dar mais um passo, sempre com a bagagem, não é? Como eu costumo dizer, sempre com a bagagem do que nós já experimentamos. E por esse, e com essa bagagem nós temos a oportunidade de crescer cada vez mais e dando passo às vezes saltos assim bem importantes. O que me leva à frase que o novo não nasce onde existe ameaça. O novo, ele existe e começa a partir do amor que eu tenho por mim mesma. Eu reconheço quem eu fui, eu reconheço que eu preciso de mudar e eu, com esse reconhecimento dos dois lados, eu vou em frente, mas vou em frente, tornando uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais corajosa. O que nos leva também que a ternura como um caminho de cura. Nós sabemos que o amor nos leva à cura. Tu falaste há pouco das egrégoras, e é verdade que as egrégoras é uma vivência, é um método novo que, digamos que menos de 100 pessoas conhecem esse método dentro do mundo inteiro. Então é realmente um trabalho maravilhoso que nós ambas fazemos e nós nos apercebemos que é através do amor, é através da entrega, é através da luz, é através de uma oração que a cura acontece e que a cura que ela está dentro de nós, mas simplesmente parece que necessitamos de um pequeno empurrão, uma pequena força maior, não é, que nós. E essa ternura que por vezes nós pensamos que é fraqueza, ela não é fraqueza, é realmente muito forte. É uma maturidade emocional que nós acabamos por ter, por adquirir ao longo de várias, como tu falaste, de várias experiências que nos trazem desde lá de trás até ao momento presente. Temos também essa coragem de nos ouvirmos a nós próprios, não é? Porque esse caminho de a cura começa sempre dentro da nossa autocura primeiro e depois dessa expansão de autocura é que nós vamos poder ajudar os outros, não é? Como tu disseste, e é verdade que as nossas consultantes, elas vêm passando pelas nossas mãos com exatamente os mesmos problemas e os mesmos desafios que, por exemplo, eu tinha lá há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 20 anos atrás. E realmente isso nos faz pensar que estamos constantemente num ciclo em que nada é quebrado, nada pausa e está sempre tudo em evolução constante e aprendizado. Maristela, qual é o teu sentir nesta ternura que nós sabemos que ela vem, ela nos traz o caminho da cura? Maristela. Tem tudo a ver com a nossa essência, né? Quando a gente encontra esse caminho, quando a gente entende esse caminho, as coisas se abrem, florescem, né? Hum, A nossa essência, ela é pura.
Então, quando a gente entende cada passo, entende que as coisas não são por acaso, entende que nós estamos num processo de evolução constante e que nada é parado, como tu estava dizendo, é o sentir, o, o, o olhar para as pessoas e dizer que aquela experiência dela, né? O julgamento que eu tenho é meu. Quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a olhar para mim, eu entendo que quando eu me curo ou quando eu olho para mim, eu trago essa cura também para as pessoas que estão na minha volta, né? Mas eu respeito a vida de cada um. Às vezes a gente não entende por que, que aquela outra pessoa fez um mal, uma pessoa fez um mal para outra. A gente não entende, né? Mas quando tu consegue perceber que aquele sentimento é teu, é um sentimento que tu precisa curar em ti, fica mais leve. Tu consegue ajudar aquela pessoa a sair daquilo, né? Com certeza. Consegue olhar para aquela pessoa como um ser humano que cometeu um erro ou que cometeu alguma coisa que a gente entende como errado, mas a gente não sabe se aquilo foi um erro cometido ou a outra pessoa precisava receber aquilo. Então é um processo, né? É tudo um processo que quando a gente começa a entrar nesse caminho de se conhecer, de primeiro se cuidar, né? Olhar para mim, olhar para a gente mesmo, para si mesmo, si próprio, e entender que eu me respeitando, eu respeito o outro, eu me conhecendo, eu deixo o outro ser quem ele é, né? Então, isso que faz toda a diferença, na realidade, fez toda a diferença para mim. Entender todo esse processo de que antes eu dizia muito sim para o outro e vivia dizendo não para mim. Isso era normal, né? Eu não sabia dizer sim para mim. Eu não conseguia tirar uma folga no meu trabalho sem precisar estar comprometida com alguma coisa para o outro. Para minha casa, para o meu filho, para o meu marido, para minha mãe, para os meus irmãos, seja lá o que for. Nunca para mim. Eu tirava férias porque os meus filhos tiravam férias e eu precisava ficar com eles. Não porque eu estava cansada ou não porque aquele momento era o melhor para mim, não. Porque na realidade nem era melhor para mim aquele momento. Mas a gente acaba olhando. Tudo bem, quando nossos filhos estão pequenos, a gente tem que fazer isso mesmo, né? Mas não quando os filhos estão grandes. E eu fazia isso. E eles, na realidade, nem ficavam comigo. É, quando nós, Então, quando nós a gente dizemos vai. sim, não é? Quando nós dizemos sim a nós próprios, é naquele momento que nós reconhecemos que existe uma pessoa, que existe uma mulher, que existe uma mãe, que existe uma esposa e que nós temos todos esses papéis, todos diferentes, à procura de quem? Do que está cá dentro, não é? E que essa pessoa aqui dentro, esse ser incrível, necessita de olhar para si, né, primeiro e depois se doar aos outros depois. E o que tu fizeste é exatamente o que eu fiz ao longo de mais de 30 anos, né? É primeiro o outro, primeiro o outro, primeiro o outro, primeiro o outro. Havia uma altura lá na Inglaterra, lá na Europa, em que eu trabalhava 22 horas só para dar assistência, né? A outra. Ao outro, exatamente, a uma empresa, ao outro, e o patrão me dizia assim: Mas, ó Carla, tu não tens casa? Não, esta é a minha casa. Hã? Tu não tens casa? Tu dormes aqui? É, eu lá, eu dormia, eu comia, eu tomava banho lá, porque tinha todas as facilidades. Só que um escritório não é uma casa, né? E a minha casa na altura era a 15 minutos de carro, então
Era fácil fazer essa caminhada, digamos assim, né? Mas é isso, é quando nós não nos reconhecemos que nós existimos como pessoa, nós acabamos por fazer exatamente isso, por o transbordar do nada é para o outro. E nós nos É. apercebemos agora com o autoconhecimento, que é quando eu estou grande em termos de conhecimento, eu me amo a mim própria, que eu agora vou transbordar e vou entregar ao outro, que é muito mais fácil. E uma coisa também que também fez muito sentido para mim nesse trajeto todo, de que a gente sufoca o outro, só dizendo sim para o outro, né? Na realidade, inconsciente, ele sofre. Conscientemente está muito tranquilo, está muito bom ali, fazer tudo para ele, fazer tudo para a pessoa. Mas inconsciente, para ele, ele sofre, porque ele sabe que ele pode fazer aquilo, não precisa de mim para fazer para ele. Quando, quando eu comecei a entender, eu comecei a perceber por que aquela pessoa dizia coisas para me machucar, né? Por quê? Porque estava ficando pesado para ele aquilo. Aquela minha doação demais estava Exato, ficando pesado porque ele não conseguia retribuir. Era exato, só eu fazia. E quando a gente percebe isso, né? Parece parece que as coisas se abrem, né? Parece que os nossos olhos se abrem. Tu passa a olhar para ti mesmo e o outro também começa a te tratar muito bem. sim. Porque, na Por verdade, quê? Porque tu abriu espaço para ele também. exato, Deixou de sufocar. exato, exato, porque quando o outro é irritadiço connosco é porque ele está a sofrer. E nós não nos damos essa oportunidade de sequer ver. Também não nos ensinam, é verdade, que não nos ensinam na escola, não nos ensinam pai e mãe. E eu honro muito os meus pais, eu sei que eles fizeram tudo aquilo que eles puderam, né, durante uma vida inteira, continuam a fazer, mas é assim, nós não conseguimos ver a dor do outro. E uma coisa que eu digo bem recentemente, há uns 2 meses para cá, que eu digo, quando eu digo não ao outro, eu estou-lhe a dar a oportunidade de crescer, de evoluir, de encontrar um outro caminho, de se Isso, relacionar melhor com os outros, porque se eu estou a dizer não ao outro e a dar limites ao outro, esse outro, ele vai ver e vai se aperceber que ele próprio pode fazer a mesma coisa para o outro do outro, não é? E então é tudo uma caminhada de, de amorosidade. É uma sim. caminhada que é muito mais suave, digamos assim. E nós aí nós passamos a viver e não a sobreviver, porque sobreviver é aquela pessoa, como tu disseste há pouco, e é verdade, ela vai para o trabalho, ganhar o dinheiro para pagar o aluguer, para pagar a comida, para pagar a água, a luz, etc. Ela dorme e ela volta cansada para o emprego novamente para fazer exatamente a mesma rotina. E quando ela eventualmente. E o que é que acontece? Eu lembro disso do mundo corporativo. O que é que acontece? A pessoa chega ali à quinta-feira, ai, amanhã é sexta, amanhã é sexta. E chega Hum. no domingo à tarde e começa assim, oh, amanhã é segunda-feira. Né? E cansada. E cansada, exatamente, e cansada. Porque Porque não conseguiu parar o ritmo da semana. Seguiu Exatamente, em casa no mesmo ritmo. Né? exatamente. No mesmo ritmo de trabalho, de limpeza, de correria, né? E tudo justamente por o que a gente começou a falar, né? Porque por a gente não parar e olhar para si, Exato. né? Não parar para o que eu posso fazer, né? Eu ensino muito a gente conversar com o corpo, muito. Uma que é a nossa técnica faz isso o tempo inteiro, né, cara? Mas eu sempre ensino, quando tu tá com algum problema, quando tá com ansiedade, conversa com teu corpo. Para 2 minutinhos, senta, por mais que o mundo tá caindo na tua volta, tá caindo, a casa tá caindo em cima de ti, senta, respira e conversa com o corpo. Não tem coisa melhor. E também nos leva a pensar, eu lembro muito lá na Europa, na Inglaterra, quando as pessoas iam de férias, os empregados, os empresários, quando eles iam de férias, eles adoeciam.
Porquê? Porque eles paravam. Porque eles deixavam de estar naquela rotina louca e acabavam por o próprio corpo adoecia, porque eles paravam. Mas na verdade, quando nós fazemos essa paragem durante o dia, essas pausas, mesmo que sejam micropausas, não é? Para apreciar a natureza, para apreciar um bom solo, uma boa lua, até que seja uma boa lua, nós acabamos por nos doar muito mais do que aquilo que nós pensamos que perdemos. É. Nos Quando a leva. gente entra, Diz. quando a gente entra no nosso ritmo, né? As coisas naturalmente acontecem, começam a florescer, né? Exato. Então, a gente conheceu o nosso ritmo, conheceu o nosso caminho, conhecer. Então, quando a gente começa a entender, nos dá força, Sim, nos dá força para seguir, nos dá clareza, exato. clareza. A gente consegue ter insights, ter pensamentos, né? Que para fazer aquilo que precisa ser feito naquele momento. Exato. E se a gente não para, não, se a gente não para, não vem. A gente só segue no automático, naquilo É, que a gente já conhece. é. E eu E aquilo costumo que a gente já conhece, o que é? Correria. correria, exatamente, para um lado e para o outro, exatamente, segunda a segunda, correria. E eu costumo dizer que as decisões tomadas na pressa, porque eu passei por uma fase dessas, que era as pessoas pediam-me, eu dava uma resposta assim super rápida e não deixava aquela ideia respirar, fluir. E então eu acabava por bater com a cabeça num grande muro de pedra, né, que acabava de não ser bom para mim. Velocidade não é profundidade e a nossa alma necessita mesmo de estar recolhida, de olhar para as coisas de uma forma diferente, às vezes de uma forma muito mais ampla, o que nos leva realmente a pensar que recomeçar sem pressa é respeitar a parte sua que ainda está cicatrizando. É essa autocura que o corpo tem, que o corpo nos traz, não é verdade? Que todos os dias, praticamente, porque, por exemplo, nós cortamos um dedo e o corpo vai lá, as células vão lá e aquilo vai curar, não é? Esse crescimento através dessa pausa, que também é muito importante. Tinha aqui só uma frase a dizer que o florescer não é acelerar, é permitir, e nós já cobrimos também isso, que é o permitir. Eu me permito reconhecer-me quem eu sou e esse meu corpo necessita de pausa. Agora eu gostaria que tu, por favor, compartilhasses connosco um momento que tu sentiste que a pressa estava destruindo a tua energia. Maristela. Sim, tem o caso, tem um caso sim de uma consultante, mas vou falar um pouquinho de mim, claro, né? Na realidade, Carla, eu vivi hoje, depois, né? Nesse período aqui, desse processo, eu consegui entender de que isso realmente me adoecia. De viver na correria, de viver na pressa, de viver sem tempo para olhar, sem tempo para olhar para as coisas que me faziam bem. Na realidade, eu nem sabia que eu tinha outro caminho, né? Então, isso aí foi uma coisa bem. Eu consegui só enxergar isso depois, quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento. Porque antes eu achava que era normal. E isso acontece com a maioria das consultantes que chegam aqui, de que é normal. Elas não conseguem entender, assim como eu não conseguia, de que de que tu não precisa viver na correria. Elas se entendem assim como eu entendia, de que se eu não corresse, eu não ia conseguir fazer tudo no meu dia. E aí, o que acontecia? O que aconteceu no final, né? Muita dor na coluna. E nessa região aqui, né?
Geralmente, onde a gente coloca Todo todos o os peso. nossos pesos. Exato. Eu teve um período que o que me trouxe para esse lugar onde eu estou foi justamente isso. Eu tinha uma dor na região da escápula, na região da cervical, que eu não conseguia sentar. Eu trabalhava parada. Mas e tu acha que eu entendia isso? Que era porque meus sentimentos, as minhas emoções estavam abaladas? Não. Eu dizia que era porque eu trabalhava muito tempo sozinha, muito tempo sentada no computador, mas não era nada disso. Tanto não era que eu não passava com remédio, não passava com fisioterapia. O médico me deu tudo que tipo de tratamento e não passava dor. Até que uma colega me deu uma sessão uma terapeuta aqui da cidade, e aí eu fui consultar com ela e eu saí de lá sem dor. E aí foi que eu disse: bom, o que é isso? Aquela Maristela que não acreditava em nada olhou para aquilo e disse: mas o que é isso? Como se eu não saio nem da fisioterapia, eu não saio, e ela nem me tocou. Né? Então foi aí que começou o meu processo e é isso que eu consigo, que eu tento, que eu tento mostrar para as pessoas que a gente não é só o corpo físico, Não. não é só o que a gente faz durante o dia que, que a dor que eu estou sentindo é porque então eu estou com azia. Ah, essa azia não me deixa. Eu digo, eu comi tal coisa. E aí eu digo, não é porque tu comeu. O que potencializa, potencializa. Bom, Mas tu tem que olhar para a maneira que tu vive o teu dia. Olha só o que está acontecendo, o teu estresse do dia a dia, essa crítica o tempo inteiro, o julgamento contigo mesma. E é isso, tá? É tu mostrar que os teus sentimentos estão causando tudo isso. E claro, né, que se tu come alguma coisa, uma fritura, uma coisa, vai doer sim. bom, Mas se tu não vivesse desse jeito, talvez não te doesse, exatamente. né? Exatamente. E a coluna foi isso. Eu comecei a fazer o tratamento com a terapeuta e a dor na coluna passou. Bom, Eu sei que eu tinha ali, pelos laudos médicos, já estava com um problema nas minhas vértebras, já. Mas por que que depois nunca mais me doeu? pois é. Então, né? Eram os meus sentimentos, era o estresse da maneira que eu vivia ali, que eu trabalhava das 8 às 8, Sim, 12 horas por dia, mal almoçava porque eu tinha que chegar e fazer meu trabalho. Então, eu vivia na correria mesmo. sim, Isso que a gente precisa perceber e que a gente não conhece. A gente não tem nem noção. Eu não tinha, sim. não Também tinha. não. Então, eu digo que eu aprendo todo dia. Todo dia com uma coisa nova, todo dia com uma palavra da Carla, todo dia com uma palavra dos colegas, todo dia com palavra do professor. Não, mas é verdade. Aprendo sempre É um aprender constante, é uma evolução constante. constante. Não é? Mais de 20 anos preparada para ser terapeuta, sem saber o que eu seria terapeuta um dia. Eu não... Portanto, o ambiente, ele nos traz esse mais stress, mais ansiedade. Às vezes os colegas, por muito que sejam bons colegas para connosco, as pressões do dia a dia, não é? Tudo isso agrega, como tu disseste bem, tudo isso agrega. E essa dor de viver acompanhando esse ritmo do mundo apressado, digamos assim, um mundo que nós pensamos que não nos deixa pausar, um mundo que acha que tudo é para ontem e que nada pode esperar. Eu tinha aqui uma frase, tu já falaste também da tua coragem de recomeçar um pouco mais devagar, não é? E da transformação que tu conseguiu honrar e trazer para o teu corpo, reconhecendo as ações do corpo e as limitações do emocional. Porque muitas das vezes o que eu digo é que nosso corpo é como se fosse quatro pezinhos de uma cadeira. Se numa cadeira nós tiramos um pé, a cadeira fica desengonçada, né? Agora é assim,
Nós temos a nossa parte emocional, que sustenta tudo. As pessoas não pensam nisso, mas é verdade. Nós temos o nosso mental, nós temos o nosso físico, nós temos a nossa alma, a nossa consciência. Então, se o emocional está desequilibrado, nada vai funcionar. Agora, se o nosso emocional está equilibrado e o mental está desequilibrado, a consciência diz assim: "Ah, ok, mas eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo." Né? E a depressão, e nós sabemos, nós ambas trabalhamos nisso, a depressão, a ansiedade, que o mundo vibra nisso, né? Porque o mundo tem muito dessa doença, nós sabemos que tudo o que ela está a impactar é o emocional. Não é? Ou quando o emocional, o sentimento emocional está desequilibrado, tudo o resto é como se fizesse uma cadeira manca, não é? Uma cadeira manca que não tem mais suporte e estrutura para. Então, isso é realmente importante trazer. Então, a frase que eu tinha é que a minha vida começou a florescer quando parei de lutar contra o meu próprio tempo. Na verdade, a minha mudança de carreira foi feita também. Eu queria mais tempo para mim. Então, uma das frases que nós vamos trazer é, por exemplo, de 0 a 10, quando você sente que está vivendo no ritmo da urgência e não no ritmo da sua alma. E nós sabemos que a culpa, por vezes, nos leva também à lentidão, a nos desconectarmos. Eu então vou agradecer-te imenso, Maria Estela, por este nosso momento, antes de nós fazermos a meditação. E agradecer-te imensamente por teres aceito o convite, por teres aceito vir compartilhar todas essas informações conosco aqui e dar-te a oportunidade, se tiveres uma frase que os faça pensar na importância de fazer pausas. Maria Estela. Antes de falar que a mensagem que me veio de toda essa conversa, uma coisa que nisso que tu estava falando, que, que ao longo do tempo foi uma coisa que veio para mim de que o universo conspirou ali naquele momento, né? Precisou trazer essas dores para a gente abrir os olhos de que aquele não era o caminho. Quer dizer, o movimento tinha que ser feito, que tinha que ocorrer mudanças. E foi o que ocorreu, né? Mudanças, tanto na minha quanto na tua. Eu olhei para a terapia ali, coisa que eu nunca tinha nem imaginado. E foi ali. Apesar de, como tu diz, a gente já era psicóloga antes de me imaginar que era, né? Que as pessoas já te procuram para desabafar. Bom, era só isso para complementar ali. E o que é a mensagem que eu trouxe, posso dizer assim, de quando a gente desacelera, quando desaceleramos, o caminho se ilumina. Não porque mudou, mas porque finalmente conseguimos vê-lo. Nós agora vamos então fazer a nossa meditação. Cruzem as vossas pernas, que se for possível, coloquem os vossos pés diretamente no chão para vocês sentirem essa conexão com a Mãe Terra, essa conexão com, com uma parte de nós mesmos, porque nós vimos da Terra, somos da Terra. Nós então vamos fazer uma respiração bem profunda. E quando sentirmos, nós vamos começar a fechar os nossos olhos, sentindo que a cada respirar bem devagar, sem pressa, sem expectativa, apenas respira. O inspirar e o expirar acalma o próprio corpo. Sinta o ar entrando como um convite e saindo como um alívio. A cada nova respiração, solta um pouco mais da pressão interna que você carrega há tanto tempo. Agora coloque uma mão sobre o peito e apenas sinta. Sinta o calor, sinta os movimentos, sinta a própria vida. No inspirar e no expirar, o seu peito sobe, o seu peito desce. Nenhuma parte sua está errada. Nenhuma parte sua está atrasada. Nenhuma parte sua está perdida. Ela só está cansada
de ter sido apressada. Imagine que você está entrando num campo aberto, um jardim suave, banhado por tons rosados, dourados e lilás. Tudo ao seu redor está vivo, está calmo, como se a natureza estivesse respirando ao mesmo ritmo que você. Inspira, expira. À sua frente, um pequeno caminho feito de luz dourada. Esse caminho representa o seu tempo inteiro, o seu tempo interno. Não o tempo do mundo, não o tempo da cobrança, mas o tempo da sua alma, da sua consciência. Comece a caminhar lentamente. A cada passo, algo dentro de você vai desacelerando. A mente relaxa, o peito abre, o corpo solta. A cada inspirar e a cada expirar. E você vai entrando no ritmo certo da sua vida. No meio do caminho, você me vê uma pequena caixa. Ela é bonita, mas muito pesada. Essa caixa representa a pressa que você herdou, a comparação que você absorveu, as expectativas que nunca foram suas, a autocobrança que te obrigou a correr antes de estar pronta. Aproxime-se. Segure essa caixa por um segundo. Sinta o peso dela. E agora, com suavidade, coloque-a no chão. Você não precisa mais levá-la com você. Respire profundamente e diga mentalmente: eu honro o meu ritmo. Eu não me peço para caber. Eu caminho no tempo certo da minha alma. Sinta essa leveza profunda ocupar o lugar de peso. Ao continuar caminhando, você é uma pequena semente brilhando no chão. Ela está em volta de uma luz dourada, suave. A frequência da regeneração, da cura e da força do coração. Essa semente é o seu recomeço. É o novo que tenta nascer dentro de você, mas que não pode crescer sob pressa. Aproxime as mãos dela. Sinta o calor. Sinta a vida. A semente te diz silenciosamente: eu floresço no tempo certo. Eu não preciso ser apressada. Eu preciso ser cuidada. Coloque agora a semente no centro do peito, no seu coração, e sinta essa luz dourada se expandir. Ela se espalha pelo tórax, pelos ombros, pela garganta, pela mente, descendo pelo ventre, pelas pernas até aos pés. Você está sendo preenchida por um novo ciclo, um ciclo de verdade, ternura e tempo sagrado. À sua frente, no campo, surge uma versão sua, uma versão mais calma, mais leve, mais presente, mais inteira, mais verdadeira, com seu próprio ritmo. Essa versão nova sorri para você, sem pressa, sem exigência, sem cobrança, apenas reconhecendo quem você está se tornando. Ela te estende as mãos para você, toque suas mãos,
Sinta a vibração, sinta o acolhimento, sinta a mensagem silenciosa. Você não está atrasada. Você está no exato momento onde sua alma consegue respirar. Ao tocar essa versão futura, a semente dourada dentro de você começa a pulsar e ela se abre em pétalas brilhantes e cada pétala libera partículas de luz. Essas partículas entram no seu campo emocional, mental, energético e vibracional, dissolvendo a pressa que machuca, a culpa de não estar mais longe, a comparação que te desgasta, a voz que te exige antes da hora. Sinta a frequência da cura e renascimento vibrante dentro de você. A tua alma está voltando ao seu ritmo, um ritmo que você nunca deveria ter abandonado. Agora, se permita repetir lentamente e mentalmente: eu honro o meu tempo. Eu não acelero aquilo que precisa de ternura. Eu permito que o novo floresça sem pressa. Eu retorno ao ritmo da minha alma. Eu reconheço com leveza. Eu floresço quando estou pronta. Respira profundamente. Mais uma vez, sentindo o coração expandindo, quente, vivo, presente. Agora traga as mãos que estão no seu peito e sinta com suavidade, sinta com leveza e mentalmente você diz: eu retorno ao meu ritmo sagrado. Respira profundamente e quando estiver pronta, se esse for o seu momento, você abre os seus olhos. Quando você voltou ao momento presente, com leveza, com ternura para si própria, com a coragem de recomeçar deste momento, voltando devagarinho, mexendo os dedos dos pés, as panturrilhas, os calcanhares, mexendo os dedos das mãos, os punhos, os ombros, espreguiçando-se, se assim o sentir, endireitando cada vez mais as suas costas, movendo lentamente e voltando para o momento presente, do aqui e do agora. Uma leveza, uma leveza. Muito bom. Deixa a gente até com preguiça. Bom, isto encerra mais uma vez a nossa live deste nosso encontro. O poder de ser diferente é realmente para todas as mulheres ou homens que desejam viver mais abertamente, com mais leveza, com mais mestria, com mais consciência no nosso século XXI, que tanto nos pede, principalmente agora que estamos a passos bem corridos, não é verdade? Eu diria a passos largos para o ano 2026, que é um ano que promete muita prosperidade, muita abundância, é realmente um ano que nos diz: vamos deixar ir aquilo que não nos serve mais e vamos acolher cada vez mais quem nós somos, reconhecendo as pessoas incríveis, mulheres e homens incríveis que nós somos. Gratidão mais uma vez, Maristela. Um beijo enorme. Gratidão, Lisete. E até para a semana. Beijo. Tchau, tchau.